Muito à frente, por exemplo, do seu companheiro de zaga, o Léo Ortiz, que fez bem menos. 11 do Léo Pereira, 6 do Varela, 5 do Pulgar. O Léo Ortiz apenas 4. Então foi o cara que ali atrás, da bola aérea, que toda hora passava, era uma bola voando atrás da outra ali. Junto com o Rossi, para mim, foram as duas fortalezas da defesa do Flamengo para sustentar o 0-0 e garantir a vaga na final. Bom lembrar aqui, né, já que o Eugênio citou a defesa, né, Birner, boa noite para você. Cara, povoando ali, ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio. E acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça. E no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso, impecável o sistema defensivo ali. Eu estou falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçade, Eugênio, as fãs do esporte. E esse lance nas costas do Varela, Isso. Que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental e não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo, ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre. Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente, tem dificuldade quando joga contra o argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... Acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento se confunde com o não jogar futebol. E acho que o Flamengo entrou para jogar futebol e aí vamos destacar o mérito do Felipe Luiz. Porque assim, durante essa semana, e a gente mesmo, acho que eu imaginava que o Racing talvez fosse produzir mais, não pintava o monstro como um monstro tão feio como muita gente pintou, mas assim, o monstro foi pintado de uma maneira terrível, né? Como se fosse o maior monstro da humanidade. E o Felipe Luiz tem todo o mérito do mundo de não ter embarcado nessa. Ele até testou ali, né, o sistema com o Saul, muita gente dizendo até que a escalação poderia ser uma escalação com meio campo reforçado, e ele falou não. Eu tenho mais time, eu tenho mais jogadores, eu vou jogar futebol. E o Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou futebol muito melhor do que o Racing, acho que no primeiro tempo. Aí, muito melhor, obviamente, vai do grau do que você vai avaliar em relação a potencial de um e de outro. Se você levar em conta os potenciais, tudo bem, você pode dizer que não foi muito melhor, foi um pouco melhor, né? Mas se você levar em conta o futebol jogado de fato, a maneira como os dois times produziram as jogadas de ataque, o Flamengo jogou melhor do que o Racing, não se discute. Claro. E o Racing fez aquilo que ele podia fazer, que ele tinha condições de fazer, que era ficar jogando uma bola na área atrás da outra o tempo todo, tentando os cruzamentos. É verdade que uma ou duas vezes quase conseguiu chegar à marcação do seu gol assim,
Mas então, para mim, tem muito mérito do Felipe Luiz na escalação inicial e na maneira como ele coloca o seu time para jogar. E também, aí o Calçade já explicou mais, nas substituições que ele faz depois da expulsão do Plata. Porque eu acho que ele, primeiro, aumenta a estatura, porque era óbvio, né, que ia chover muito mais bola na área do que já estava chovendo. E não estavam chovendo poucas. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás, né? Coloca o Danilo, que é mais um jogador. O próprio Bruno Henrique podia auxiliar ainda mais nesse tipo de lance, nas bolas paradas. Coloca um atacante mais rápido para puxar contra-ataque. E ele puxou um ali, só que foi parado num lance que até acabou gerando o cartão amarelo. Então eu acho que assim, dentro do que podia fazer, o Felipe Luiz fez tudo certinho. Exatamente, eu também achei que o Felipe Luiz acertou bastante aí nas substituições, tá? O Arrascaeta, por não ter ali uma estatura, né, uma altura, o jogo estava muito em jogadas aéreas, ele estava perdendo muito, né, esse tipo de jogo, e ele coloca, né, o Danilo, coloca o Bruno Henrique, jogadores que acaba aumentando um pouco ali a média de altura dos jogadores do Flamengo, e pelo fato, né, do Racing estar tentando muito chuveirinho na área, o Flamengo acabou levando a melhor, tá? Levando a melhor aí nos combates contra os jogadores do Racing. Porque você vê que o treinador do Racing acabou empilhando o atacante e o Flamengo, né, ficou ali com os jogadores altos e conseguia, né, tirar todas as jogadas aéreas. Então, ao meu ver, o Felipe Luiz conseguiu, tá, escalar bem o Flamengo e conseguiu também fazer com que o Flamengo, né, vencesse as jogadas aéreas depois de ter perdido o Gonzalo Plata. E também a gente sabe que se o Racing faz um gol e faz 1-0 e ganha nos pênaltis, ia chover crítica pro Felipe Luiz, porque chamou o Racing para ataque e tudo mais. Mas ali com a menos não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer, e ele fez bem, Podia não ter dado certo, porque a pressão de fato do Racing vira uma pressão muito grande depois da expulsão, que para mim é absurda, mas de qualquer forma eu acho que o Felipe Luiz, que foi tão criticado, né, e por isso que eu achei importante, depois do jogo contra o Fortaleza, que é uma loucura o que a gente vive aqui, né? Acho que ele teve muitos méritos nessa classificação do Flamengo à decisão. Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e ajudou a equipe ali de alguma forma, o quanto pôde, né? Buenas noches, Bruno Henrique. Bueno, Bruno, terminaron mirando la pantalla, cuánto faltaba, porque Racing se venía y ustedes aguantaban el partido. Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação e parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Muchas gracias. É isso aí. Jogou quando tinha que jogar, resumiu perfeitamente o que foi o jogo. Perfeito. Jogou quando tinha que jogar, defendeu quando tinha que defender. É isso. Ainda botou o slogan da torcida. É isso aí. Fala, Calçado. Um grande poder de síntese. Raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão. Parece ter slogan de torcida uniformizada. Mas o que eu falo, a torcida canta no Maracanã. Mas cara, assim, agora a gente tá falando em cima daquilo que deu certo. Claro. Né? Claro, assim, não é que o Flamengo não passou sufoco, passou muito. Agora, a forma de jogar do Racing, totalmente assim, assimilada, estabelecida, e a tentativa do Flamengo foi controlar isso. Sim, chega a impressionar o número de bolas que o time cruza e as bolas longas, precisando jogar em casa. Então, assim, é uma tentativa de uma única forma, bola na área. E como falou o Jean, o Felipe Luiz colocou quem ele tinha mais alto. Porque facilita, obviamente. É o tempo da bola, posicionamento. Mas quando você tem jogadores mais altos, aí entra o Emerson Royal, entra o Bruno Henrique. Né? Isso, mesmo na segunda leva de substituições. Porque a primeira já é com Danilo e Bruno Henrique. Danilo já para trancar, para ser um quinto zagueiro. Acho que a única crítica a ser feita no momento em que rola as primeiras substituições, Calçado, é que ele estava defendendo muito bem as bolas aéreas, que aliás era algo que o Flamengo nem fez no primeiro tempo, depois das substituições. Só que estava deixando todo o rebote ali na entrada da área. Você tinha uma linha de 5 muito bem formada, ali os jogadores, né, emparelhados, mas não tinha ninguém para pegar aquela primeira bola de sobra. E foi assim que
nos minutos iniciais das substituições o Racing criou, mas de maneira geral acho que foi muito São boa. jogos diferentes. Até a expulsão é um jogo, Exato. depois a expulsão é outro. A gente está falando muito desse outro E do Racing também, né? do Porque Racing os jogadores também. que ele tira do banco são jogadores com outra característica, né? O Racing apostou muito hoje na parte física. Então, por isso ele vai com o Moura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. Da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando, é verdade. mas ele Jogador jogador que tem driblar um pra contra poder um só. cruzar. Exato. Mas que ele tem um contra um que Sim, claro. o Conec não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing. Lembrar que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado. Que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi: vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10 segundos para terminar o jogo, a bola passou, cabecearam e fez o gol. 42 cruzamentos nesse jogo. Esse- do Peñarol. Esse é o grande Penharol. mérito do Flamengo. Porque como o Racing não tem qualidade para enfrentar o Flamengo, eu estou falando de elencos incomparáveis, um time com padrão assim, europeu, quando a gente olha a qualidade individual, contra um time medíocre da América do Sul, quando a gente olha a qualidade individual do Racing, mas o time do Racing com muita personalidade, sem jogar uma final de Libertadores desde 67, com um técnico mítico para a equipe, superando mata-mata atrás de mata-mata desde o ano passado. Fez muito O Racing. que o Racing tinha que fazer? Tinha que achar um gol. Porque se ele acha um gol, ele passa a apostar no ambiente do cilindro. Aliás, uma coisa que eu quero destacar no primeiro tempo, a gente olha o começo do jogo, a torcida do Racing enlouquecida. Sim. Quando tem 25 minutos, você não te ouve a torcida do Flamengo. Porque o time do Flamengo gelou o cilindro. Foi frio, né? Esfriou o cilindro, jogando muita bola, porque conseguiu segurar a pressão. E se achasse um gol, aí ia apostar no que o Flamengo sentiu de dificuldade contra o Estudiantes. Então começou a cruzar a bola. Pra ver se acha uma. Aqui, bate dali e entra. Pode acontecer. E aí- Futebol tá cheio disso. E aí o que você Aliás, o destacou? Rossi fez também uma defesaça naquele um dos primeiros cruzamentos do Nas Racing. costas do Varela. Foi a mais difícil de O todas. que ele foi buscar aquela bola no cantinho, rente à trave, né? Foram 28 cruzamentos do Racing no jogo, tá? 28. 38. 38? 38 cruzamentos. 38. E a aposta do Racing nisso daí também que a gente tá vendo, né? Que é muito bonito a gente ver, mas que é proibido. Que ano passado vários clubes fizeram, todos Mas uma eles foram multa. punidos, uns mais, outros menos. Os argentinos menos. Mas em dificultar a chegada do Flamengo no estádio, atrasa o jogo, foguetório com fumaça, atrasa mais um jogo. Tudo isso é criar um ambiente, é usar todas as artimanhas possíveis, sabendo que na bola era inferior. Na bola era inferior. Mas acho que a grande evolução do Flamengo, em relação à fase anterior, quando sucumbiu e conseguiu a classificação diante dos Estudiantes ali no sufoco dos pênaltis, é que o time teve mais equilíbrio emocional. O time em geral, como acabou de dizer aqui o Birner, soube esfriar o jogo. Porque no primeiro tempo, quando ainda não havia essa pressão, a estratégia era muito a mesma do Estudiantes. Bola comprida, lança a bola nas costas da zaga do Flamengo o tempo inteiro, coisa que o Estudiantes fez e conseguiu sucesso, né? Porque levou pelo menos o jogo para os pênaltis. Sim. No segundo tempo foi diferente, foi mais o Racing empurrando o Flamengo para sua defesa e tentando o cruzamento. Alguns já tinham acontecido, é verdade, no primeiro tempo. Mas é isso, o Racing, diante do que ele tem, do que é possível para ele, festa na entrada do campo, atrasar a chegada do Flamengo no estádio, pressionar o ambiente, a arbitragem com decisões ali, a decisão Questionáveis, especialmente ali do Plata, né? Mas por que acontece aquilo? Porque tem uma provocação, porque vai lá o Rojo puxar o Plata que estava caído no campo. Então, criar essa situação para ver se, além da bola, porque muitas vezes funciona o além da bola. Sim. Muitas vezes, em Sul-Americana, em Libertadores, funciona muito. Se além da bola eles conseguiam alguma coisa. E não conseguiu. E não conseguiram. porque o Flamengo só Estrategicamente, o Flamengo teve uma postura de não subir a marcação, não marcar saída de bola, porque aí dar a eles uma bola mais longa ainda, que é o que eles querem. Então o Flamengo tinha ali uma marcação que começava na altura do meio de campo, então a defesa ficava mais baixa, sabendo que o Racing buscaria o lado do campo para cruzar. Então a faixa central é uma faixa praticamente ignorada,
porque ela não consegue sair um passe vertical. É bola. Eu estava observando um lance especial no primeiro tempo, jogador conduzido, agora não lembro quem era, jogador conduzindo pelo, acho que podia ser o... quem que era ali? Bom, não lembro, não vou lembrar quem que era. Do Racing. O melhor jogador na condição de bola foi o Rojas pela esquerda. Talvez o Almendra. Não, pelo centro do campo. Tá. E, poxa, ao invés de ele evoluir pelo centro, ele toca a bola do lado. Por quê? Porque é só cruzamento. Você não consegue dar um passe e acionar o teu centroavante. É só a bola que vem pelo lado. E o Flamengo entendeu muito bem isso e conseguiu, cara, ter uma estratégia para esperar. Isso não quer dizer que ele acabou com as oportunidades do Racing. Isso é jogo de semifinal, gente. Semifinal você sofre. Não tem semifinal que você vai lá e o adversário não dá um chute no gol. Isso não existe, né? E o Flamengo teve aí, como a gente está vendo, oportunidades, principalmente no primeiro tempo, para fazer o gol e sair até com a vitória. Mas está classificado. Acho que agora a missão do Flamengo é, neste tempo que resta até o dia 29, Um mês, né? um mês, melhorar o nível dele de jogo, porque ele vai continuar competindo título. Então é saber lidar muito bem com isso para chegar à final da Libertadores, ótimo. Ótimo. Já sabendo que não terá o Plata como opção na final da Libertadores, né? Cara, A não ser que a Comebol retire o cartão. Acho que vai ser difícil o agora. Plata ali vacilou, cara. Você não dá margem, você não dá motivo. Ele deu motivo e aí deu. Então, Eu, sinceramente, já acho que o Plata não deu motivo, tá? Sinceramente, eu acho que são coisa de jogo. O cara ali, né, tentando levantar ele empurrou o cara, né, chega pra lá de uma forma assim, mais ríspida, e coisa que acontece no jogo, e na minha opinião, o árbitro estava mal intencionado, tá? Então eu não vejo que o Plata, o Gonzalo Plata foi ali agressivo, né, cometeu qualquer equívoco, não. Eu acho, sinceramente, que o árbitro estava mal intencionado, já queria de alguma forma prejudicar o Flamengo e foi o que ele fez, né? Ele encontrou uma brecha e foi lá e prejudicou o Flamengo. Então eu acho que está muito mais na conta do erro de arbitragem do que qualquer outra coisa, porque a gente sabe, eles não gostam de jogar de times brasileiros e aí tentam de todas as maneiras prejudicar, né, os times brasileiros, principalmente o Flamengo, né, que está sempre chegando aí nas decisões. Então, ao meu ver, o árbitro errou e errou feio. a gente vai entrar no lance da expulsão. Podemos falar já falamos aqui do jogo, já dá para entrar já, vamos lá. Sabe, meu ponto é assim, eu entendo o que o Calçado está falando em geral, em muitos lances a gente usa a argumentação do você não dá mole, né? Sim. Não dá mole, não dá a possibilidade. Mas eu, sinceramente, acho que nesse caso específico, o Plata não deu a possibilidade. Por quê? E aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que quando você faz qualquer movimento, pode ser com a mão aberta, pode ser com a mão fechada, mas qualquer movimento no rosto do adversário e o adversário cai, vai valer aquela frase, você deu mole. Bobeou, foi uma bobagem enorme que você fez, que você permitiu ao árbitro uma interpretação de um lance passível de expulsão. Quando você faz o que o Plata fez, por mais que tenha pegado na perna, uma mão aberta, inclusive, porque essa era a minha dúvida, inclusive, se ele tinha fechado a mão e dado um soco, de repente, sim, ali nas partes baixas. Não foi isso. Então, fica muito claro, inclusive, pela câmera mais baixa, que ele está com a mão aberta e que ele dá um tapa ali no Rojo na hora que ele tenta puxá-lo. E aquele tapa na perna não é nunca passível de expulsão. Por isso que eu digo que um lance assim, nem dá para dizer que ele deu mole, porque eu não conheço... Ele deu mole a dar um tapa. Ele deu motivo para alguém tirar ele do jogo. Mas não é motivo. Porque eu acho que o tapa no rosto... Não é para expulsar, mas ele teve uma ação... Ele teve uma reação. Ele estava sendo puxado, estava caindo no chão. Mas ele não tem... puxa ele pelo braço e sai daqui, tira. Eu vou simplificar. Ele não tem que fazer isso. A ação dele, eu concordo que não deveria ser para expulsão, mas num jogo como esse, eu não me espanto nem um pouco com a expulsão. Mas eu não posso... A gente não pode Eugênio, apontar o dedo pro Plata se quem errou foi a arbitragem. Não, a gente pode. A gente pode. Sabe por que a gente pode? Porque o tapa que ele deu ali,
o tapa que ele deu ali nunca ia ajudar o time em nada. Ele tá ali pra ganhar o jogo. Ele não tá ali pra esse tipo de discussãozinha. Ele tá ali pra ser... Ele não tá se defendendo de tá ali pra nada, ele não ser- vai tá se apanhar. defendendo, ele tá sendo puxado. Não tá não. Ele tá ali Ele tava pra sendo ser... erguido do chão. Então espera pra ser expulso o Rojo. O tempo todo cutucado pra Ingenuidade. ter uma reação. Isso fala daí, daqui. sim, Sim. o brasileiro adora dizer que ele é um malandro. Malandro não, malandro é argentino. O brasileiro não é malandro em nada quando joga bola. Sabe? E ele não é brasileiro, Ele não é mas ele é brasileiro, né? de um time brasileiro. E eu tenho certeza que o Felipe... Cara, puxando ele pela camisa. Não, mas não... Onde ele fez isso? Eu já vi esse cara lance do Bandeirinha. 750 vezes e nem amarelo rendeu. Não tem o que O fazer. meu, do ponto, jogo. o meu ponto é que onde ele tem essa reação, não é nem nunca foi, em momento algum, lance passível de vermelho. O que eu tô querendo dizer Você assim... vê uma outra expulsão com Não. lance semelhante Então, com esse no mundo. exato, porque Não meu existe. ponto é, existem lances que eu concordo que a gente pode dizer que o lance não é para expulsão, mas que o jogador deu mole. É o que eu estava falando do empurrão no rosto. Um empurrão no rosto, um chega para lá, bem fraquinho no rosto. Cara, se você encostou no rosto do adversário, mesmo que não tenha sido lance para expulsão, eu acho que o deu mole é indiscutível. Assim. Você deu mole, você permitiu. Sim. Agora, um empurrão na perna, e nem um soco foi na perna, eu não consigo ver como que poderia gerar uma expulsão. Então, por isso que eu não consigo nem... Eu vi, por exemplo, o Birner dando a nota baixa para o Plata e entendo que diante do contexto que ele está dizendo, quer dizer, do que o Birner enxerga, eu entendo que você tem que dar nota baixa mesmo. Mas eu, por exemplo, se eu estou dando nota na bola de prata para um lance como esse, por causa de um lance como esse, eu não consigo baixar a nota do jogador, porque eu acho que aí o equívoco está todo no árbitro e não consigo atribuir muito eu ia usar um termo que não se pode usar, mas de ingenuidade do jogador. Já passou de meia-noite. Não dá cartão para usar. vermelho sem ter Só um visto o minutinho lance. que o Pedro Ivo tá chegando e a gente vai continuar nessa discussão, tá? Vou colocar o Pedro Ivo nessa conversa, ele vai falar, a gente volta aqui, cada um defende o seu lado e o Pedro Ivo... Pedrão, tá chegando já na parte quente aqui da discussão, viu? A expulsão do Plata. Chegou chegando, na hora certa, meu filho. Tudo bem? Tudo bem, William? Um abração para você, a todos os amigos aí da mesa, ao fã do esporte, especialmente o rubro-negro, agora classificado para a final, ligado a gente aqui, madrugada dentro, já muitos atrasos, acréscimos, emoção, mas sim, escutei muito pouco aqui do papo de vocês, mas acho que a discussão agora girava em torno da expulsão, se é para dar já meu pitaco, a meu ver, bem injusta, do Plata aqui em Avellaneda. Você acha que ele deu... Porque a nossa discussão aqui é a seguinte... todos entendem que foi um exagero da arbitragem, tá? Todo mundo entende isso. Mas alguns aqui entendem que o Plata também deu mole, né? Não podia dar mole do jeito que deu. Aí é que eu quero te ouvir. O Plata deu mole, ou mesmo assim, você fala, pô, mesmo assim, não tinha que expulsar. É confortável agora falar daqui, eu entendo os dois lados. Dar mole, então, é assumir que a arbitragem ela é fraca, ela não entende o que é um lance ali, que pode ser um tapa, que é um soco de fato, que você vira e enche a mão para dar um soco a alguém. Em segredo. Ou é um tapa para tirar alguém. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do... Eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo está pegado. Então, assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque, de fato, um tapa, um sai daqui, um chega pra lá, não é algo pra, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa pra o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo pra si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, é bem na nossa frente, ele dá um tiro correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumiu o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem está, sabe, ela pode fazer qualquer coisa para o bem e para o mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, entrar nessa de ele assumir o risco, acho que a gente acaba colocando na conta do jogador um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão, tudo mais. Então, acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora, os brasileiros, nós tomamos um baile dos argentinos.
Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Pera, não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Jornalista. Oi? Quem faz isso é o jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Mas Só é que isso que- do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, Exatamente. uma semifinal de Exatamente. Libertadores, é assim. Exatamente, E- sabe? E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. Mas não Futebol pode é um ser assim. jogo. Não, mas espera aí, não gente. pode ser assim. Aí assim, aí eu que quero... não Mas pode, a gente sabe. Eu tô falando, o argentino usaria isso Não é o que a gente vai defender ou Ele vai não. revisar o erro da arbitragem. Não É pode isso. ser assim, mas é assim que funciona. Não, eu sei, Então é o seguinte, tudo bem, mas é que... você não, Ah, o então jogador- já Eu discordo da tudo bem, expulsão, eu já tá? tenho que Pra ser entrar em claro. campo Eu sabendo que discordo, o hein? árbitro... Não, mas- Eu já tenho que entrar em campo, só pra você entender, eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro vai errar contra mim, então não, por não isso é. eu dei mole de... Não, aí Tem. é muito... tem. Isso é parte do futebol. Eu acho que o árbitro errou, eu acho que o parte do árbitro futebol. exagerou e eu não acho que eu tô tomando um baile dos colegas argentinos. Não, né? aí eu discordo completamente, Birner, porque aí assim, é o seguinte... Não entendi nada. Por isso que eu acho que assim, a atribuição da responsabilidade do erro para este árbitro, ela tem que ser muito maior do que seria para um árbitro que vê um lance Esse é meu ponto. assim de um empurrãozinho que é no rosto e o cara cai, porque aí eu vou falar, cara, Até porque ele não viu o o lance. jogador deu muito mole e o jogador deu muito mole, portanto, eu não vou condenar o árbitro completamente. Agora, tendo sido do jeito que foi, com a mão aberta, na perna do jogador adversário, né? com bandeirinha em cima. Então, Assim. mas aí é erro da arbitragem, indiscutivelmente, e eu não consigo atribuir Eu não tô nada discutindo que é pro erro da Plata, arbitragem. cara. Não, eu sei, mas Eu eu não- concordo que foi erro da arbitragem. Então, mas eu estou discutindo que a atribuição ao Plata neste lance, eu acho ela injusta. Por isso que eu não digo... toca no adversário. Cara, não toca mas no O seu árbitro tá tão adversário. perdido que ele existe inventa o tocar cartão no pro Rojo adversário, no não, lance, Calçade. que foi choque de cabeça. Não toque no seu Ele inventa, adversário. emocionalmente, disciplinarmente, ele estava completamente Fica perdido no jogo. quietinho, fica quietinho. É que no segundo lance o VAR chama, ele vai ver e aí ele tira. Ele No foi- primeiro lance o VAR, não, é isso aí Se ele- mesmo. Se ele fosse esperto, ele estaria na final da Libertadores da América. Como ele não foi juvenil, ele não está na final. mas A questão Só não isso. deve ser de esperteza, Porque deve ser de o á- justiça. É o árbitro, você não dá motivo. O motivo, por menor que seja, é passível de uma Mas há arbitragem motivos e de motivos. uma arbitragem fraca. nas oitavas de final. Ele está no chão, ele não tem nada que reagir dessa forma. Nas de dar um oitavas de tapa no final, cara. o Maravilha Martínez, jogando contra o Peñarol em Montevidéu, dá um chute na cabeça de um jogador do Peñarol. O Klaus era o árbitro, que já tinha errado muito a favor do Racing naquele jogo, expulsa o Maravilha Martínez. O árbitro de VAR chama, faz ele olhar o lance e ele retira o cartão vermelho. É assim que deve ser. Vê aqui, ó, você errou na sua avaliação aí, não é um lance para cartão vermelho. E aí eu só acho que Como assim, não era do Plata. o VAR, ele não se meteu no lance, acho que por dizer, bom, o árbitro considerou uma agressão. Sim, mas ele não viu, mas aí eu acho que assim, ele toma a decisão baseada na orientação de alguém, provavelmente do assistente, que O estava Bandeira que tava grudado ali no lance. Vitor Bira, fazer uma pergunta a você. Se você fosse o Plata, você continuaria ali matando o tempo? Lógico. Ou você daria um tapa no adversário? Mas lógico, mata o tempo, me controla. Então, é reclama com juvenil, o árbitro, é fica 2 minutos juvenil, deitado, cara, manda uma... juvenil. Cara, Ele não tem que fazer. é um jogo de Fica ali, futebol. cara. Rola, Não vai. é questão do que Já- é justo, do que é justo, do que é certo ou não, é de ganhar o jogo, cara. claro, E usar porra. as circunstâncias. Não, então, aí. aí não vamos entrar nessa de vamos usar todas as circunstâncias. É um jogo contra argentinos. Ele tem que ficar quieto. Que mundo nós estamos? Ele tem um jogo que contra ficar argentinos. Ele tem que ficar quietinho. Ele já tem um lance que está mais parado. Ele está ali no chão dizendo que tomou um tapa na cabeça fenomenal. O Rojo ali não está mais segurando ele. E o Não Rojo tá era para mais. ter sido expulso. Não tá mais. Não no lance da cabeçada, mas porque depois, esse lance, ele devia ter levado um cartão amarelo. Aí. Porque ele deixa o joelho ali, na hora que... Não, no lance do Plata. Ele Não, vai não. levantar o Plata do chão e gera confusão. Ali, ele é quem inicia o tumulto. Ali era para levar um cartão amarelo, por indisciplina. Depois, ele dá uma joelhada no Bruno Henrique, né?
E aí você leva o cartão amarelo, que seria o Eu segundo. acho que assim, nós Aí todos deveria ter sido concordamos que a expulsão foi injusta. A questão é assim, ao quanto se atribui ao Plata. Eu, neste caso, atribuo menos ao Plata do que a outros casos de expulsões injustas. Acho que existem outros casos de expulsões injustas que o termo juvenil, que é um termo mais educado do Calçade do que aquele que eu ia usar, que o termo dar mole... O juvenil é um termo do futebol. Eu acho que se aplicam, são termos que se aplicam muito mais a outros casos, porque nem forçando a barra, este lance desse jeito, para mim, é um lance Você que seria sabe que a passível de arbitragem expulsão. na Libertadores ela pode ser, em vários momentos, caseira. Ela pode sucumbir ao ambiente, tá? Então você vai pianinho e na bola. Você não dá motivo. Cara, isso é uma disputa de Libertadores da América, né? Onde você já viu Libertadores da América, o jogador ir pianinho na bola? Os jogadores do Racing não estavam pianinho na bola. É um confronto, né? Um jogo de disputa, de embate físico, principalmente. Libertadores da América. O árbitro não estava marcando falta nenhuma. Os jogadores estavam se degladiando em campo e nada estava sendo marcado. Aí um empurrãozinho, o árbitro vai lá e expulsa o jogador e a culpa é do atleta? Ah, faça meu favor. De jeito nenhum, né? É isso que não pode acontecer. Né? Ali ele mostrou completamente um despreparo, né? E simplesmente mostrou que queria prejudicar um clube só. E esse clube era o Flamengo. Nenhum motivo. Um pequeno motivo. Qual foi o tamanho do motivo do Plata? Perfeito. Só que este pequeno motivo serviu para uma expulsão. Você imagina se fosse maior, o que teria acontecido com ele? William. Então ele vacilou num nível que é o seguinte, ele está caído. Ele tinha duas opções ali. Eu vou matar o tempo porque isso beneficia a minha equipe, ou eu vou dar um tapa no cara que está do lado e correr o risco. Ele não pensou, correu o risco e foi expulso. Por um motivo assim que não deveria ter sido expulso. o Pedrão chamou, hein? Concordamos que ele não deveria ter feito aquilo, ponto. Mas que é um absurdo ele ter sido expulso por aquilo. Só uma coisa, eu sei que você vai fazer a pergunta. O Pedro chamou. Mas tanto faz absolutamente ganhar o jogo. Você não dá Acho que o brecha. Calçade usou uma boa imagem. dá brecha. Ele falou que a culpa do Plata é assim, é pequenininha, mas existe uma culpa. E justamente, eu concordo que a responsabilidade do Plata é mínima e, portanto, a do árbitro é desse tamanho. É não muito viu o grande. lance. O assistente Existem falou pra casos, e esse é meu ponto, existem casos, e aí são nesse em que o jogador tem metade da responsabilidade, ainda que o árbitro tenha sido muito rigoroso. Porque neste caso não se aplica, acho que nem o termo muito rigoroso. Acho que muito rigoroso é pouco para o erro desse árbitro. Eu acho que nesse caso ele errou escancaradamente. Fala, Pedro. Você já sabe disso. Pedro Ivo, Você não atenção, dá um Pedro tapa Ivo no chamou. cara. Vamos lá, Pedrão aí enquadrado. Vamos lá, garoto. Não, muito rigoroso, eu acho que aí vira subjetivo. Muito rigoroso e acertou, tudo bem. Que eu acho que muito rigoroso, pouco ou médio, eu acho que ele errou. Mas pelo que eu entendi, é ponto pacífico, que todo mundo concorda que a expulsão foi exagerada. Mas só para jogar uma pimentinha, tentando pensar de outra forma, então. Para mim, algo que chamou muita atenção no jogo, imagino para vocês também. O Rossi, desde o primeiro minuto, característica, e aí, sabe, um cara experiente. Rossi, desde o primeiro minuto, ele valoriza cada tiro de meta. Ele valoriza cada tiro de meta, é uma cera, e não estou nem falando da parte técnica ou tanto de defesa que ele fez na segunda etapa. Mas aí então ele também foi juvenil de ficar exposto a uma punição? Ele também foi juvenil de ir contra ali, ser o time de visitante, o juiz talvez dar um cartão para ele? Então assim, eu não sei se ele foi, não consigo falar que o Plata é juvenil, o Plata foi juvenil porque o juiz errou. Se o Rossi está ali e toma um cartão, a gente ia falar que ele era juvenil também, mas como ele não tomou cartão, então ele foi muito esperto, ele controlou o jogo, ele travou ali, ele evitou o jogo. Então, essa pimenta que eu queria jogar. O Rossi, então, é juvenil também, de se expor ao risco de tomar um cartão ali do juiz do tanto de cera que ele fez. Eu não acho isso exatamente. Mas acho que o Jean toca num ponto muito interessante. Então, a culpa, se foi essa coisa da culpa pequenininha do juvenil e não uma coisa muito absurda, de estarmos aqui tomando um baile, não sei o quê. Ok, e aí toda a responsabilidade passa a ser do juiz. Talvez a gente fale muito do Plata pela ótica do time brasileiro aqui que a gente estava acompanhando, é o time que a gente acaba acompanhando com mais frequência do que o Racing. Mas por essa lógica, para mim, o Rossi então teria sido juvenil também, e o Plata é juvenil, e todo mundo que correu um mínimo risco. Eu não sei exatamente se entra nessa culpa, era só para jogar esse apimento da questão do Rossi também, que para mim, inclusive, do ponto de vista técnico, foi muito bem no segundo tempo, um dos grandes responsáveis pela classificação do Flamengo aqui, William.
Alguém quer pontuar? Porque eu vou virar o assunto pra gente falar do Felipe Luiz. Se alguém quiser, ok, tá tudo certo aqui. Todo mundo já acho que todo mundo já deixou claro. O objetivo aqui não é chegar a conclusões. Tá bom, Colocar pontos de vista. Exatamente, pontos de vista. É isso aí. Vamos falar do Felipe Luiz, Espero né? que isso não incentive os demais a fazerem isso na final. Não foi nada, né? Então continua todo mundo. Não. Ô, Pedro, quero aproveitar aí você com a gente, porque a qualquer momento você vai precisar ser retirado, né, cara? Daqui a pouco vem Felipe Luiz e tal. Quero começar com você para falar justamente... Agora não, porque... Ah, você tá aí fora, né? Tá fora do tranquilo. estádio, devido Tá tranquilo. à ótima estrutura aqui de Avejaneda, a gente veio pro lado de fora fazer o programa. Ninguém vai tirar você daí. Aqui, a Conmebol não se mete nas nossas regras. Agora, se ela se metesse mais na estrutura do estádio, talvez a gente pudesse estar lá dentro. Que coisa horrorosa. Aí pelo não amor de tem Deus, risco, não a fala. gente segue com você então até o fim. O Pedro, para falar de Felipe Luiz, né? É o cara que assumiu o time, campeão da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, que é o menos importante, mas ganhou lá, cravou. Obrigação do Flamengo, foi lá e fez. Coloca o time numa decisão de Libertadores. Primeiro trabalho do cara, ele já coloca o time na final da Libertadores também. Tá na briga pelo título brasileiro. E o Felipe Luiz pode se tornar o segundo treinador brasileiro a ser campeão da Libertadores como treinador e jogador. Como lembra Gabriel Gama. Gabriel Gama lembra a gente aí? O segundo, porque o primeiro foi o Renato Gaúcho, né, pelo Grêmio, como jogador, e depois como treinador também do Grêmio. E me parece assim que mesmo com alguns questionamentos, em momentos até eu acho inapropriados, questionado aí no jogo contra o Fortaleza e tal, o Felipe Luiz, ele desenvolve, até pelo que ele aplica dentro de campo, de escalação, de opção, as mexidas que ele faz, como ele se adapta a cada situação de jogo, não é só a cada adversário. Durante uma leitura de jogo que proporcionou ao Flamengo, inclusive, conseguir segurar o Racing hoje, e foi assim em outros jogos também, provavelmente, cara, eu sei que precisa de carimbo de títulos, mas é um dos melhores trabalhos de um treinador aí do Flamengo nos últimos anos, hein? Vamos pegar lá de 19 para frente, que sempre a régua é essa, né, Pedro? Eu acho que é bom a gente lembrar sempre que o Felipe Luiz é um treinador de apenas um ano de futebol profissional. O que é mais surpreendente claro ainda. que a avaliação hoje ela pode mudar daqui a um mês e meio, com reta final de Libertadores e Campeonato Brasileiro, podendo ganhar um título, 2 ou talvez nenhum dos dois. Agora, acho que algumas ponderações podem ser feitas. É dos melhores trabalhos dos últimos anos, sim. Só que se eu paro para comparar só com os times do Flamengo que chegaram a finais de Libertadores, o 19 jogava mais bola, o de 21 em algum momento teve mais brilho do ponto de vista técnico do futebol, como queiram chamar, talvez mais vistoso. E o futebol do Flamengo do Dorival, em 2 meses ali, o tal Losango, Pedro e Gabigol juntos e tudo mais. Eu entendo quem fale que viu esse Flamengo de 22 jogar mais bola do que hoje agora. Só que esse Flamengo do Felipe Luiz, ele tem um mérito que ele consegue entregar um caráter competitivo. E hoje, claro que carimbo, a gente fala tanto em ter carimbos dessa Libertadores. Se você parar para ver, o Flamengo da Libertadores, ele não é um Flamengo brilhante. É um Flamengo que se classifica na Bacia das Almas, poderia estar eliminado nos minutos finais da primeira fase. É um Flamengo que vai ali não exatamente brilhando, mas vai avançando, sabe-se lá como segura naquela classificação contra o Estudiantes em La Plata. Hoje aqui no segundo tempo, com um homem a menos, ele também não é exatamente a característica daquele time do Dorival, do Renato, do Jesus, mas é um outro Flamengo também que por vezes se mostra necessário. E acho que aí sim tem mérito do Felipe Luiz. Ele não esconde isso, que ele adapta de acordo com cada situação. E o que se viu aqui hoje para mim chamou muita atenção, não só pela atuação do jogador, acho que o Danilo entra muito bem no controle aí dessa última linha, era muito difícil defender naquele momento. O Flamengo, sim, também tem a parte que o Racing é muito limitado, quando tem a bola para oferecer alguma coisa, oferece muito pouco, quase nada, é bola levantada na área, pressão da torcida, abafa e vamos lá, enquanto o Flamengo tenta se defender. Então, é um Flamengo que tentou se defender enquanto pôde aqui, quando tinha. Eu acho o grande mérito hoje é tirar a temperatura de Avejaneda. Muito se falou durante a semana inteira, o inferno, a convocação, o sinalizador, as regras da Conmebol. Uns 5 minutos de jogo, essa pressão ela era como qualquer outro jogo aqui na Argentina. Não era exatamente algo muito fora do comum. Foi muito mais a festa da entrada em campo. Mas depois o Flamengo foi tirando essa pressão. Ele foi diminuindo o volume do cilindro ao longo do primeiro tempo. Tem um mérito aí, um caráter competitivo. No segundo tempo, depois da expulsão, passa o susto da expulsão. O Flamengo também consegue ali, tirando o Racing um pouco, afastando da área. Tem uns momentos finais ali, defesa do Rossi, escanteio e tudo mais. Mas eu acho que o Felipe, ele começa a se notabilizar por um Flamengo que sofria muito e não competia na Libertadores nos últimos anos. A gente viu eliminações recentes contra o Olímpia e tudo mais. E um Flamengo que agora compete. Se não é brilhante, não é vistoso, ele compete, ele consegue ganhar um caráter competitivo, que eu acho que isso tem valor também. Já é o melhor trabalho dos últimos anos que a gente vê no Brasil? Ainda não sei. Agora, com um ano, o Felipe Luiz devolve o Flamengo à final da Conmebol Libertadores. Acho que isso tem muito valor, e passando pelo que passou aqui hoje em Avejaneda.
Porque assim, né? Mas ele tem um grande time nas mãos. Mas outros times do Flamengo também eram muito bons e outros treinadores não conseguiram desenvolver, não conseguiram avançar, não conseguiram ter um... O mata-mata dessa temporada é mais difícil do que foi os mata-matas em que o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e pelo Peñarol. Perfeitamente. Pra dar um exemplo. Tá aí, é perfeito. Esse time é mais consistente que aqueles, mesmo na Libertadores ainda não jogando como joga no Brasileiro. E olha que era Tite, Sampaoli, são caras tarimbados. Também acho que esse elenco é melhor que aqueles, tá? Sim. São caras velhos de guerra, experientes, com títulos e também tudo. a Felipe base Luiz do é um primeiro elenco. trabalho. Tá mais experiente, né? Sim. O time do ano passado tem muitos jogadores que continuam esse ano. Eugênio, posso usar, vou usar um termo... Já passaram por essa dificuldade. Eu fiquei pensando se eu ia usar ou não ia usar, mas assim... sem desrespeitar o elenco passado, a impressão que eu tenho é que esse elenco do Flamengo encara mais a sério o jogo coletivo. Você está falando em comparação com quando? Com o time que foi eliminado pelo Olímpia e com o time que foi eliminado pelo Peñarol. Mas Principalmente que foi eliminado pelo muitos Olímpia. jogadores que já estavam no Flamengo. Mas foram inseridos outros jogadores, mudou a diretoria, mudou o treinador e parece que todo esse pacote tira desses jogadores que estão no Flamengo mais do que tirava aquele. Mudou a diretoria. Isso é fundamental. Os porquês são esses. Assim, Isso é fundamental. É um outro ambiente, é uma outra organização, é uma outra hierarquia, é uma outra forma de conduzir o departamento de futebol. Isso muda muito e tem reflexo no campo. Aquele sabia que era muito forte e a minha impressão é que eles sabiam disso e por isso achavam que iam ganhar. Esses sabem que são muito fortes, mas sabem que precisam fazer várias coisas para ganhar. O Flamengo hoje, é diferente. O futebol do Flamengo hoje é dirigido profissionalmente. Essa é uma diferença importante, desculpa, Jean. Não, imagina, eu acho que assim, os indícios estão aí, as próprias entrevistas, a maneira como o treinador age, a maneira como a direção age, isso tudo é indiscutível. Ainda que eu saiba como as coisas funcionam, né? Basta ver a reação de muita gente depois da derrota para o Fortaleza. Ainda que eu saiba que se o Flamengo, de repente, perde uma final de Libertadores e não ganha o Campeonato Brasileiro, vamos começar a encontrar um monte de problema no trabalho do Felipe Luiz, da diretoria e tudo mais. Mas eu acho que isso que foi dito agora, tanto pelo Eugênio como pelo Birner, é indiscutível. E independe do resultado que vem pela frente. Porque são coisas muito claras e escancaradas. A diferença da direção de futebol deste Flamengo para a direção de futebol da gestão anterior, ela é gigante, ela é enorme. E não estou dizendo que essa não cometa eventuais equívocos, como acho até que cometeu em alguns momentos, né? Seja do ponto de vista da comunicação, seja do ponto de vista de uma escolha ou outra, porque também ninguém acerta tudo o tempo todo. Mas essa é uma direção de futebol mais profissional do que era a direção de futebol da gestão anterior. Isso não se discute. O Felipe Luiz, para mim, independe de como vai terminar a temporada do Flamengo, se vai ganhar Libertadores e Brasileiro, se vai ganhar só Libertadores, só Brasileiro ou nenhum dos títulos. A qualidade do Felipe Luiz está aí escancarada para quem quiser ver. E é muito óbvia. E só num país como o Brasil, que se o Flamengo eventualmente não viesse a ganhar nenhum dos dois títulos, ele se cogitaria uma troca de treinador. Porque não dá para discutir. Eu acho que as qualidades estão aí no trabalho, nas falas, nas explicações, no equilíbrio, que obviamente não costuma ser visto como uma qualidade no futebol brasileiro. Então eu acho que o Flamengo vai levando. Obviamente que ninguém vai no futebol como o brasileiro por todas as mazelas que a gente está cansado de apontar aqui. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo. Não dá. É impossível. Nem alguém que tem um elenco como o Flamengo. O problema é que as pessoas não entendem isso, e aí se o cara tá jogando aqui, cai 2 jogos, cai 3 jogos, já começa uma chuva de... E quanto maior o clube, quanto maior a torcida, a repercussão ela acaba sendo maior, e isso gera problemas nos clubes brasileiros. Isso é um círculo vicioso de acho que todo grande clube brasileiro. E da vida, sempre é foi assim que a banda toca, mas as qualidades dessa gestão do Flamengo, direção de futebol eu estou falando, e desta comissão técnica especificamente do Felipe Luiz, elas são inquestionáveis. Isso não aparece só no jogo de hoje. Tudo bem ter a derrota para o Fortaleza dentro de um contexto específico, mas o Flamengo vem de uma sequência de jogos decisivos. Começou com o clássico com o Botafogo, que era um jogo difícil, fora de casa. Sim. Ele ganha Palmeiras. bem. Uma espécie de final antecipada do campeonato. Consegue
venceu o Palmeiras, ganha um jogo dificílimo no jogo da ida com o Racing e resiste hoje. Então, são todos jogos que colocam a sua exigência de concentração, de organização, física, técnica, no máximo. Sim. Isso tudo num pequeno espaço de tempo. Fora que o Flamengo tem competido pelo Campeonato Brasileiro, coisa que não vinha conseguindo nos últimos anos, mesmo com o senhor elenco. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo está na final da Copa Conmebol Libertadores de 2025. Agora é aguardar para saber quem será o adversário do Mengão, LDU de Quito ou Palmeiras. Eu tô acreditando que vai ser LDU de Quito. E você, o que você acha? Quem vai vencer o jogo entre LDU? Quem vai se classificar, né, entre LDU e Palmeiras? E outra, meus amigos, o Mengão, né, simplesmente chegando, né, na sua 5ª final de Libertadores da América. Eita, meus amigos, 4 destas, Felipe Luiz, né? 3 como jogador e uma agora como treinador. O trabalho do Felipe Luiz vai se consolidando. Já foi campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, tá disputando o Brasileiro e agora está na final da Libertadores da América. 3 títulos como jogador, 3 finais, né, como jogador e uma agora como treinador. Rapaz, olha, Felipinho tá conseguindo realmente se consolidar, hein? Os críticos vai ter que ficar aí na disciplina, porque os números do Felipe Luiz são bons, tá? Os resultados estão aí. Bom, vamos torcer, né, para que tudo dê certo no final, né, das contas, tá? Bom, o Flamengo chegou, conseguiu agora o objetivo. 29 de novembro, a grande final. Por enquanto, ainda em Lima. Mas vamos saber mais em breve, né, se vai se confirmar por lá mesmo. Cara, que alegria. Ufa, passamos. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está na descrição do vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do Mengão. Fazer a cobertura completa aí do pós-jogo, né? Pós-classificação para decisão. Mano, é final de Libertadores. Isso aqui, ó, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!